Então nós temos o tema aí, substituição. Não é a substituição do futebol, não é? Mas nós vamos explicar hoje sobre a importância de entendermos esse tema, chamado de substituição. Abra comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Quem já encontrou, diga comigo, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz bem assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Eu vou recitar esse versículo na NVI, que ele diz bem assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então entenda que nesse versículo a Bíblia está dizendo que Jesus foi aquele que não conheceu o pecado. E não conhecer o pecado não é no sentido de não saber o que é o pecado, porque Jesus sabia o que é o pecado. Ele não conheceu o pecado, foi de experimentar, ou de pecar, ou de praticar o pecado. Então Jesus, ele não pecou, ele não se envolveu com o pecado, ele não foi um homem pecador. E no entanto, ele sendo justo, ele levou os nossos pecados. Ele disse que aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que foi que Deus fez? Deus, ele anulou em Jesus o poder do pecado. A Bíblia diz que Deus colocou todos os nossos pecados sobre quem? Sobre Jesus. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele, não só o meu como o seu, mas de todas as gerações passadas, todos os nossos antepassados, todos aqueles seres humanos que estão vivos na terra, aqueles que ainda vão nascer. Todos os pecados da raça humana foram todos colocados sobre quem? Sobre Jesus. Então a substituição foi aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Porque como nós éramos pecadores, nós deveríamos então sofrer por causa dos nossos pecados. Sim ou não? Sim. Todo ser humano já nasce com a natureza do pecado, mas lá na cruz, Jesus, ele foi o nosso substituto, ou seja, era eu e você quem deveríamos carregar a nossa própria cruz e sermos crucificados pelos nossos pecados. Ou você vai dizer bem assim: não, mas eu não sou pecador não, eu não pecava não. Quem aqui não pecava? Todos nós éramos, como diz a Bíblia, por natureza pecadores. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com a sua misericórdia e com a sua graça, Ele nos alcançou. Então Jesus, ele foi o nosso substituto, ele foi para a cruz no meu e no seu lugar. Quando você está vendo jogo de futebol e quando você vê a palavra substituição, é porque indica que alguém está saindo e um outro está entrando para assumir aquela posição, não é assim? Um sai e outro entra. Então foi exatamente isso que fez Jesus. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o lugar dele. Diga: Jesus
é o meu substituto. Então lá na cruz do Calvário, quando ele foi no meu lugar e no seu lugar, ele não só tomou o nosso lugar, mas também lá na cruz ele pôs um fim mesmo eterno na condenação do ser humano que cresce nele. Lá na cruz ele levou os nossos pecados e na cruz também ele botou um ponto final na condenação eterna. Nós já pregamos aqui sobre o estado dos mortos no culto do dia 2 de novembro, e nós falamos o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, 24, que depois da morte, faz o que, amados? Segue-se o que? O juízo. E o juízo para uma pessoa sem Deus não é o céu. O juízo para uma pessoa sem Deus é o inferno, é a condenação eterna. Mas Jesus, ele foi o nosso substituto lá na cruz, para tirar o homem dessa condição de condenação eterna. Mas por que as pessoas ainda vão para o inferno? Vão aquelas que não aceitam a obra de quem? De Jesus, e não reconhece Ele como Senhor e Salvador. Lá na cruz também Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Diga: Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Diga: ele carregou os meus pecados. Lá na cruz também Jesus, ele foi castigado por nós. Em Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Então nós merecíamos ser castigados pelos nossos erros, mas Jesus, ele tomou o nosso castigo, mesmo sendo ele inocente, mas ele aceitou, e ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que estava carregando o meu e os seus pecados. Ele também na cruz, ele levou as minhas e as suas doenças. Além das doenças, ele também levou as nossas enfermidades. Lá na cruz, tudo foi colocado sobre ele. Por isso que ele é o nosso substituto. Diga comigo: ele levou. Diga: ele levou os meus pecados, a condenação eterna. Diga: ele levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele levou o castigo em meu lugar. Diga: ele pagou a dívida do pecado. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele não vai fazer isso outra vez. Jesus, ele não vai descer para ser crucificado mais uma vez. A obra que ele fez, a sua substituição, ela já foi concluída de ponta a ponta. E em João 19:30, lá na cruz, nos últimos instantes, ele disse o que? Pai, está o que? Consumado. A obra está feita de ponta a ponta. Essa obra está perfeitamente finalizada e consumada. Ele não fez aquela obra meia malamanhada. Ele não fez uma obra deixando pontas soltas, para depois descer e fazer alguma outra coisa. Ele disse: está consumado, de ponta a ponta. Ele nasceu como um homem sem pecado, sem ser pecador, com a semente do Espírito, e morreu na cruz como pecador, não porque ele pecou durante os seus 33 anos de vida e meio, mas porque ele estava levando os nossos pecados. E em Gálatas 3:13 diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, então, ele foi colocado na cruz e ele foi maldito em nosso lugar. Ele levou as nossas maldições. Diga comigo: Jesus levou, diga, todas as minhas
maldições. Maldição hereditária, maldição da pobreza, a maldição da doença, a maldição da morte, a maldição das enfermidades. Ele levou todas as nossas doenças, as enfermidades, ele foi maldito em nosso lugar. Então, se ele levou as maldições, e se você quiser saber em detalhes, lê Deuteronômio capítulo 28, do versículo 16 até os 55, e você vai ver lá toda uma relação de maldições. Tudo aquilo Jesus levou. Então só tinha duas coisas: só tinha a bênção e as maldições. Se ele levou as maldições, o que resta para nós? O que resta? A bênção. Diga: por isso que em Cristo eu sou abençoado. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Diga: eu sou abençoado. Então nós vamos conhecer um pouco e entender os detalhes dessa substituição, para que possamos nos apropriarmos e de fato vivermos à altura de tudo aquilo que Ele já fez por nós, irmãos, por nós. É impressionante como as pessoas, parece que elas não entendem toda essa obra de substituição. Elas não entendem o que Cristo fez, e quando elas se deparam com problemas na vida, elas ficam patinando. A pessoa de repente se depara com uma doença, descobre uma doença, uma enfermidade, fica patinando. Ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer disso, eu acho que vai ser assim. Já vê o caixão, já vê tudo, aquela coisa, aquele medo, aquela coisa, quando bate desemprego, já pensa na pobreza. Eu vou quebrar, vai ficar ruim, vou vender as coisas, vou perder minha casa, vou perder meu carro. As pessoas, elas não conseguem viver. Quando passam por um momento ruim, entram em crise. Por que entram em crise? Porque não conhecem, não sabem da realidade, daquilo que Cristo fez por elas, e por isso não conseguem viver à altura do que Jesus fez por elas. Diga: eu quero conhecer. Diga: e viver à altura. Até mesmo quando a pessoa peca, por não conhecer a substituição, sofre com a condenação. Fica o diabo ali martirizando, condenando, até que vai afastando a pessoa da presença de Deus, por causa da condenação. Não quer dizer com isso que a pessoa, ao pecar, vai ficar de boa, com a cara lisa, né? Vai ficar de boa, com a cara lisa. Não estou falando desse extremo. Eu sei que há aquele momento, aquele tempo de quebrantamento. Eu sei que há aquele tempo que às vezes sentimos vergonha, quando é um pecado que envolve uma situação de vergonha ou constrangimento. Passamos por aquele tempo de mal-estar. Mas ser dominado pela condenação, não. A condenação, não. Porque Jesus, Ele já foi condenado em nosso lugar. Diga comigo: eu creio. Então, se você não entende essa obra de redenção, da substituição, você vai ficar patinando, como eu disse. Vamos para Colossenses capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses 2. Você tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses capítulo 2. Versículo 13 em diante. Quantos podem dizer amém? Ele diz: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão dos seus corações. Então Deus lhe fez o que, amados? Lhe deu vida com quem? Com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e fazendo o que mais, amados? E pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais
e os envergonhou publicamente, ao vencê-los aonde? Na cruz. Diga comigo, Jesus foi crucificado em meu lugar. E eu quero que você agora entenda aqui algumas coisas dessa substituição. Você conheça e você entenda. Ele se tornou como nós éramos. Jesus, ele era pecador? Sim ou não? Sim ou não? Ele era pecador? Não, ele era o quê? Santo e justo. Mas quando ele foi para a cruz em nosso lugar, os nossos pecados foram colocados sobre ele. E qual era a nossa condição? Nós éramos o quê? Pecadores. Então, na substituição, Jesus, ele se tornou como éramos, pecadores, para que nos tornemos como ele é justo. Então nós não somos mais pecadores. Diga, eu não sou mais pecador. Porque tem pessoas que ainda acham que são, mesmo sendo cristãs, elas pensam assim, mas eu sou um pecador redimido. Não, você não é nem pecador redimido. Você agora é justo. Você é como ele era. Ele assumiu o nosso lugar para que pudéssemos assumir a sua condição. Lembre do texto, diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, o que, amados? Justos. Diga, eu não sou mais pecador. Agora, isso não quer dizer que você não peque, mas na frente eu vou explicar sobre isso. Pecar é uma coisa, ser pecador é outra. Então, em 1 João capítulo 2, versículo 1, abra comigo, por favor, a sua Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 1. Diz, meus filhos, escrevo estas coisas para que, amados, para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Então aqui diz assim, olha, filhinhos, eu estou dizendo isso para que vocês não pequem. E se pecar, então isso mostra que nós não somos mais o que? Pecadores. Nem pecadores redimidos, porque não é um termo apropriado. É igual você falar bem assim, eu sou um preso liberto. Tem como você falar que é um preso liberto? Você é o que? Eu sou um preso liberto. Não. Você é o que? Eu sou um sujo, mas lavado. Tem isso? Não. Então não tem. Você não é um pecador. Eu sou um pecador redimido. Não, você foi redimido e você não é mais pecador. É apropriado você dizer, eu era pecador, mas não somos mais pecadores. Agora nós somos como ele é, porque ele entrou em campo, ele entrou em nosso lugar. Ele falou assim, eu vou levar os pecados deles para torná-los justos. Diga, eu sou justificado. Ele morreu e morreu uma morte espiritual para nos dar o que, amados? A vida espiritual e nos fazer viver a sua vida. Antes éramos mortos espiritualmente. E a Bíblia diz em Efésios que Ele nos deu vida. Deus nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Então antes de ter Jesus, eu e você tínhamos uma condição, a nossa condição era de mortos espirituais, era a minha e a sua condição, mas Jesus, quando ele foi o nosso substituto na cruz, ele morreu, mas ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. É isso que é a morte espiritual, é a separação de quem?
de Deus. E Jesus, ele foi separado do Pai. Por isso que ele disse, quando estava na cruz, somente lá, em toda a sua vida, ele sempre falava com o Pai, o Pai falava com ele, o Pai dizia: esse é o meu Filho amado, em que eu me agrado. No batismo, na transfiguração, esse é o meu Filho amado. Ele dizia: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve, o Pai está comigo, eu sou enviado pelo Pai. Isso antes dele levar os nossos pecados. Mas quando ele estava na cruz e os nossos pecados foram colocados sobre ele, aí ele então quebra essa relação com o Pai e ele agora diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ele não estava murmurando, ele não estava ali na cruz murmurando: poxa, meu Deus, vai me deixar aqui morrer nesse negócio, é? Vai me deixar nessa, pior, é? Que negócio é esse? Eu lhe servi tanto. Ele não estava com esse ar de murmuração. Esse desamparo era por essa relação ter sido quebrada. A morte espiritual se instalou e ele foi separado do Pai. E ele então, quando ele morre, entrega o seu espírito, ele vai para o inferno. Ele vai para o Hades, ele vai para o inferno, que é o lugar das pessoas mortas espiritualmente. Até que Deus o ressuscita, envia o poder do Espírito Santo, e que diz a Bíblia que o ressuscita dos mortos. E disse que ele trouxe, em Efésios capítulo 4, ele desceu às regiões mais profundas da terra, levando cativo o cativeiro, para distribuir dons aos homens. Então Deus o ressuscita e o coloca à sua direita, no lugar de honra. Mas Jesus, ele morreu espiritualmente para que pudéssemos viver através dele, mas não só viver a sua vida. Por isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo. A vida que eu tenho na carne, eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso eu não vivo a minha vida à minha maneira. Por isso eu não vivo a minha vida fazendo mais a minha vontade. Por isso que o meu corpo agora eu coloco como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, e eu dou para Ele um culto racional, consciente, sabendo daquilo que eu estou fazendo. Eu não estou sendo levado ou influenciado por ninguém. Eu, de sã consciência, estou prestando culto ao meu Deus e colocando a minha carne como um sacrifício vivo, santo e agradável, para conhecer a sua vontade, para fazer a sua vontade, para viver a sua vontade, para fazer o seu plano, para viver o seu plano, porque antes eu era morto, mas Ele me deu vida. E como eu posso agora viver a minha vida da minha própria maneira, senão a maneira dele? Essa é a grandeza da substituição. Diga: Jesus morreu espiritualmente em meu lugar. Ele foi para o inferno para que nós nunca fôssemos lá. Nunca, nunca. Diga: eu não vou para o inferno. O inferno não é o lugar para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus, o lugar é o céu, é aonde Ele está. Para os filhos de Deus, o nosso destino é esse, o nosso lugar é esse, essa é a nossa pátria. Por isso Colossenses 3 diz: pensai nas coisas do alto, onde o Senhor está, porque esse é o nosso lugar nessa terra. Nós somos peregrinos, passageiros por essa terra, porque o nosso lugar certo, o nosso destino é o céu, e o céu nos aguarda. Uns vão mais cedo,
e outros vão depois. Cada um deveria ir no tempo certo que Deus estabeleceu. Mas tem pessoas que acabam encurtando os seus dias de vida. Como diz em Efésios, capítulo 6. Honre pai e mãe, para que tenha o quê? Muitos anos de vida. Então, se não honra, os dias são o quê? Encurtados. E é por isso que essa geração de hoje, nós estamos vendo tantos pais enterrando os filhos, como se nunca viu. Era raro um pai enterrar um filho no passado, mas hoje é muito mais comum. Por quê? Porque essa geração de hoje está se distanciando do princípio da honra para os seus pais. E como consequência, estão tendo seus dias de vida encurtados. Diga: Jesus já foi ao inferno. Diga: para que eu não fosse lá. Jesus, ele se tornou humano, fraco e servo. O Rei dos Reis, ele veio como servo, humano. Filipenses capítulo 2 diz que ele se humilhou, diz que ele teve uma predisposição como servo para nos servir. Ele veio como um homem fraco, porque Hebreus diz que ele veio como homem para poder entender das nossas fraquezas. Ele veio como servo, ele veio como fraco. Para quê, irmãos? Como nosso substituto, para nos fazer fortes. Diga: nele eu sou forte. Diga: eu não sou fraco. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, como tem gente que tem uma linguagem que não é compatível com a Bíblia e muito menos com a palavra da fé. A pessoa está sem dinheiro e fala: eu estou quebrado. Está sentindo um pouquinho de dor e fala: estou morrendo. Está com fome e fala: mulher, prepara a comida, estou morrendo de fome, morrendo. Quebrado, sem dinheiro. É sempre uma linguagem de fraqueza. Eu estou fraco. Fala tanto dos problemas, tanto das mazelas, ao invés de falar daquilo que a Bíblia diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus, ele se fez servo, abdicou da sua condição de rei para nos fazer reis. E a Bíblia diz que é isso que nós somos. Ele nos fez reis e sacerdotes. Perante Deus, perante o Pai, nós nos achegamos como servos. Mas perante esse mundo, você não chega como servo. Perante esse mundo, você anda de cabeça erguida como rei. Já diz em Romanos capítulo 5, 21. Em Romanos, que os que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Diga: eu sou rei. As meninas falam: eu sou rainha. É isso que nós somos. Mas tem pessoas que tem aquela coisa assim, meia toda, esse sentimento do patinho feio, inferior, aquele sentimento de inferioridade. Ah, eu não consigo, eu não sei falar. Ai, fale por mim. Ai, faça por mim. Ai, ligue por mim. Resolva por mim. Ai, eu não consigo porque eu sou assim. Eu sou fraquinho porque... irmãos, não é compatível. A palavra diz que Ele nos fez reis. Nós temos que andar de cabeça erguida. Você pode estar sem nenhum centavo, mas você anda de cabeça erguida. Você pode estar no olho do furacão de problemas, mas você anda de cabeça erguida. Você não chega nos lugares se humilhando para os ímpios. É porque ele tem mais dinheiro. É porque. Quem é
quem? Quem é quem? Quem é quem? Como filho de Deus, você deve andar com a cabeça erguida sempre. Sempre. Não estou falando de ter soberba. Não estou falando de ter orgulho. Mas estou falando de você saber quem você é. De você ter confiança, não em você, mas nele. Eu posso tudo, naquele que me fortalece. Olhe para Paulo, como ele se colocava diante dos reis que ele foi colocado. Olhe como Paulo se colocava diante de autoridades. Olhe para esses homens, como eles agiam. Se eles ficavam ali se achando coitadinho. E tem pessoas que são assim: é porque nada dá certo comigo, só comigo, é só azar, azar e azar. É também a minha filha, a minha família é assim, todo mundo é torto. Eu sou pelo menos um pouquinho certo, tá bom, porque eu sou pelo menos um pouquinho. Não. Você é um rei. Você é uma rainha. Diga: eu sou um rei. Isso que você é. Você não pode achar, não pode crer para menos do que isso. Temos que viver à altura, porque essa foi a obra dele por nós. Ele sofreu vergonha, humilhação, rejeição, traição, para nos dar honra, aceitação e glória. Não quer dizer com isso que nós não passaremos por situação de vergonha. Não quer dizer por isso que pessoas não poderão nos humilhar de uma maneira injusta. Pessoas não poderão se exaltar no meu e no seu caminho e de alguma forma nos humilhar. Mas se você guarda o coração, como eu passei essa semana aí a reflexão sobre guardar o coração, se você guarda o coração e não deixa que isso entre, você espera pelo tempo, porque o mundo dá muitas voltas. Diga: o mundo dá muitas voltas. Você não vai guardar um rancor nem um ódio, mas você também não vai ser destruído porque alguém humilhou você, porque alguém descarregou sobre você palavras e palavras e palavras e mais palavras de ofensa. Você não vai deixar isso descer para o seu coração, se você sabe quem você é em Deus. Não, palavras não vão destruir a minha vida. Palavras não vão destruir os meus sonhos. Amém? Eu participei de uma dinâmica um dia, achei interessante. Como minha esposa disse que eu não sou normal, e eu não sou normal. E eu participei de uma dinâmica um dia que a pessoa mandou escrever todos os seus sonhos no papel. A pessoa que estava palestrando. E eu comecei a escrever. Escreva o sonho. Ainda que pareça um absurdo, escreva. Eu fui escrevendo. Aí depois uma outra pessoa pega o microfone. Depois que você faz todos a dinâmica, depois você faz todos os seus sonhos, fecha o papel. Agora vem uma outra voz e diz: comece a rasgar. Comece a rasgar. Vá rasgando de um por um. Rasgue a sua casa que você escreveu. Rasgue o carro. As pessoas no ambiente chorando. Rasgando. E a pessoa falando, induzindo mesmo. Sabe aquela voz: rasgue. Vai rasgando. Não vai dar certo mesmo não. É a pessoa rasgando. Eu fiquei meio assim. Eu falei: não vou rasgar esse negócio não. Eu acho que eu nunca tinha feito tanto um papelzinho tão organizado de sonho. Quando a pessoa terminou, a maioria do auditório estava em lágrimas. E a pessoa pegou o microfone de volta e disse assim: como você permitiu que uma outra voz destruísse os seus sonhos? Assim que muitas pessoas fazem na vida. Elas permitem que outras vozes
destruam os seus sonhos. Só permite se você não souber quem você é em Deus. Porque se você souber quem você é em Deus, e o que você traçou, o que você inspirou, o que você projetou, ainda que diga não vai dar, não vai conseguir, não tem jeito, não desista, não vai dar, você fala vai dar, vai sim. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu posso ouvir um amém? Será que vocês não estão rasgando os seus sonhos, não? Será que você não está desistindo das coisas que estão dizendo só que você não vai conseguir? Talvez você pode não conseguir agora. Talvez não seja ou não foi para 2020, ou 2021, mas que vai ser, vai. Mas que vai ser, vai. Se você escreveu projeto de vida e aquilo que você escreveu, nem tudo aconteceu, você escreve novamente para 2022. No culto do dia 5 de dezembro entregaremos o projeto de vida para todo mundo, para você escrever. Se não chegou aquilo que você projetou, escreva de novo. Mas o que muitas pessoas fazem? Tá, já tem anos que eu escrevo e não acontece, tá, agora vai ser esse ano, vai acontecer, vou escrever nada, tá, eu nunca vou ter nada. É isso mesmo, você nunca vai ter nada. Se continuar sonhando e falando que não vai ter nada, o que você vai ter é nada. Mas Jesus não foi o nosso substituto para não termos nada. Ah, pastor, mas Jesus ele foi pobre. Em que momento você quer me dizer que ele foi pobre? Não, ele foi pobre na sua vida desde a infância. Não, porque no seu nascimento já começaram a abençoar ele com ouro. Depois ele se tornou um carpinteiro profissional que se autossustentou e comprou sua casa e tinha uma casa em Cafarnaum. Quando ele entrou no ministério para andar pela fé no ministério, ele já tinha uma casa, ele estruturou o ministério. Em Lucas 8 diz que Deus levantou mulheres que abençoavam o ministério de Jesus, sustentavam o seu ministério. Estou precisando de uma dessas aqui também na igreja. Tem algumas já. Sustentavam o seu ministério, abençoavam o seu ministério. Tinha um tesoureiro que roubava, então se roubava era porque tinha. E tinha tanto que mesmo com Judas roubando, não faltava. E você vai dizer que ele era pobre? Não. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, 9, que ele se fez pobre. Em que momento? Na cruz. Foi na cruz que ele se fez pobre. Foi lá que levaram a sua roupa. Foi lá que ele estava desprovido de tudo, sem nada. E ele se fez pobre como nosso substituto, para que nele, a Bíblia diz em 2 Coríntios 8, 9, nós fôssemos ricos. Ele se fez pobre para sermos ricos, para sermos amplamente supridos. Em João 10,10 ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não disse assim: eu vim para que eu mesmo tenha vida em abundância. Ele disse: eu vim para que vocês tenham. Eu vim oferecer o que eu tenho para vocês, que é uma vida em abundância, é uma vida plena, é uma vida próspera. Diga: eu sou próspero. Mas aí o filho da mãe, quando está sem dinheiro, fala: eu estou quebrado. A mulher, quando acaba o gás, quando não tem dinheiro para comprar carne, quando falta uma coisa, quando tem que trocar um móvel, quando tem que trocar um fogão, quando tem que comprar um negócio todo dentro de casa, começa a dar chilique. Casei com essa coisa que não me dá nada, com essa coisa que não avança. Não! Talvez você não está avançando, não é por causa do seu companheiro, é pelas palavras que saem dos seus lábios na hora de uma crise. Porque crise nós já passamos foi muitas, já testemunhei aqui. Eu já quebrei, já tive na mão de agiota. Eu já sei o que é crise. Eu sei o que é crise.
Eu sei o que é crise. Eu sei o que é crise. Eu sei o que é crise. Mas nós nunca declaramos no meio da crise palavras de derrota. Sempre no meio da crise chamarmos à existência recursos e dinheiro, e ainda continuo chamando. Eu já vi a casa que eu quero e já estou chamando à existência. É isso. Amado, às vezes vai querer ver uma casa, quer ver, eu falo, não. Mas não tem, eu falei, vai chegar. Mas não é por aí, não. Eu já sei, eu já estou com a visão no meu coração. Já está claro aqui como esse chão que eu estou pisando. Eu sei quem eu sou em Deus e que os céus respondem à fé. Eu sei o quanto nós estamos semeando em missões, em oferta especial, em coisas na igreja, para coisas grandes. Não é para coisa pequena. Não é para coisa pequena. Você está construindo um futuro para você. Diga, a minha fé está em construção por um futuro melhor. Então Jesus, Ele foi o nosso substituto. Ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Eu já preguei muito sobre essa questão aqui de doença e de enfermidade, por isso que eu não estou gastando tanto tempo sobre esse assunto, na substituição. Mas Ele já foi em nosso lugar. Por isso que Efésios 1:3 diz que agora nós somos o que, amados? Abençoados com toda sorte de bênçãos. Diga comigo, eu sou abençoado. Fala a pessoa que está desse, diga, olhe para uma pessoa abençoada. Diga para ela, diga, olhe. Diga, olhe. Diga, olhe para uma pessoa abençoada. Amém? Se veja como abençoado, mas também haja como abençoado. Porque aquele que é abençoado, ele sabe do valor que tem em dar muito mais do que receber. Então depois do culto, pague um açaí para alguém. Tem açaí para vender hoje aí. Agora eu quero, como eu algumas vezes faço, eu quero fazer algumas perguntas, nas quais eu mesmo vou responder, porque eu sei que são dúvidas que as pessoas têm quanto a algumas questões que eu vou botar aqui. Já que Ele é o nosso substituto, por que algumas coisas ruins e adversas ainda acontecem com a gente? Já que Ele foi o nosso substituto, já que Ele proveu tudo, eu já expliquei tudo aqui, de cura a perdão, condenação, prosperidade e tudo mais. Já que Ele foi o nosso substituto, por que ainda nos acontecem coisas ruins? E por que algumas adversidades nos acontecem? Quantos têm essa dúvida? Essa interrogação? Assim, mas por quê? 3 explicações. Em parte é por falta de quê? De conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo perece não por aquilo que Cristo tenha feito, não foi o suficiente, mas diz que o povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então eles não conhecem, não entendem e não vivem à altura daquilo que Cristo fez por eles. Então por isso, por não conhecer, as pessoas perecem. Diga comigo, muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. Em parte também outras pessoas passam por coisas ruins, adversas na vida, porque elas conhecem, mas elas não praticam aquilo que elas conhecem. Tem muita gente assim? Sim. Sabe dos princípios, mas não os pratica. Conhece do que tem que fazer, mas não faz. Então, aquele que ouve a palavra e não pratica, em Tiago capítulo 1, versículo 22, diz que ele está enganando a quem?
a si mesmo. E esse que ouve a palavra e não pratica, e está enganando a si mesmo, o diabo nem se preocupa com ele, porque ele está se autodestruindo, está caindo no próprio abismo que está cavando, está colocando força para sair do abismo, mas está afundando mais ainda, porque ele ouve, mas não pratica. Então, uma parte perece porque falta o quê? Conhecimento. E outra parte perece porque conhece, mas não pratica. Agora, ainda há uma outra parte, e aí em alguns problemas relacionados à questão da saúde, é porque o nosso corpo ainda não foi o que, amados? Glorificado. Bíblia diz em 1 João 3,2 que ainda nós não somos como Ele é, mas nós seremos. Então, como o nosso corpo não é glorificado, ele está sujeito às coisas naturais, como Radassa, que de repente sentiu uma dor, cirurgia. Eu senti uma dor, vesícula, apendicite. Pastor Kelvin, aparece um cisto, aparece uma coisa, é uma pressão alta, aparece uma diabetes, aparece um problema de saúde, aparece uma adversidade, mas Cristo não levou as doenças e enfermidades? Sim, Ele levou, mas o nosso corpo ainda não é o corpo o quê? Glorificado. Agora, o fato de aparecer não dá o direito de prevalecer. A palavra diz que os portões do inferno não prevalecem contra a igreja. E por que algumas pessoas morrem com enfermidades e doenças? E eu sempre digo, a maioria porque não conseguiu alcançar a sua fé para receber a cura que Cristo já fez por elas, a altura. Outras pessoas porque negligenciaram a saúde a vida toda, foram negligentes quanto à sua própria saúde, e aí quando a veia entupiu, se foi. Aí vai chegar no céu chateado. Eu estou aqui. Aí ele vai dizer: quer que eu passe um filme com as frituras que você comia? Não. Quer que eu mostre os hambúrgueres que você comia? Não. Quer que eu mostre? Não, então tá bom, né? Ah, tá, então entra tranquilinho aqui para a glória, vai, entra, sem muita coisa. Ressuscite. Não, vai, vai, rapaz, entra logo, rapaz, vai. Não é assim? Diga para o seu dia, cuide da sua saúde. Diga, o seu corpo não é glorificado. Estou vendo uns aqui bem assim. Tem que falar isso logo hoje, pastor, que eu comi que só. Pois é. Agora, cuide-se. Mas como eu falei, algumas dúvidas. Se somos justos porque ainda pecamos, ou não pecamos? Pecamos ou não pecamos? Mas somos pecadores? Não. Sim, nós somos justos. Sim, nós pecamos. Mesmo Ele tendo levado os nossos pecados e quebrado o poder do pecado, mas o pecado ainda permanece, não em nós, mas no mundo. Sim ou não? Então o pecado não está mais dentro, tentando nos destruir. Ele nos libertou do poder do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado ainda está no mundo, e por ele estar no mundo, nós somos tentados pelo pecado, inclusive pelo pecado da glutonaria, pecado da luxúria, da prostituição, pecado
e N áreas da vida nós somos tentados. Mas vai chegar um dia em que estaremos para sempre com o Senhor, aonde o pecado não mais existirá. Então, até lá, nós sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, e tiramos a nossa vida de situações de tentação. Inclusive, ele ensinou Jesus na oração: me livra de quê? Da tentação. Então nós pecamos ainda porque o pecado está no mundo e porque nós cedemos de alguma forma. Porque em João nós lemos que ele disse: se pecar. Então ele diz se pecar porque mostra que é possível viver e não pecar. Não sei por quanto tempo, mas que é possível viver sem pecar. Agora, pecadores nós não somos mais. Então, quando o crente peca, ou ele peca porque ele realmente cedeu à tentação, ele de repente caiu em uma cilada que ele não percebeu que ali havia uma cilada, ou ele pecou porque ele foi sem vergonha mesmo. Foi sem vergonha, estava querendo mesmo, sabia, e mesmo assim deixou-se se levar. Sim ou não? Respondido, sim ou não? Outros perguntam, mas se somos curados de doenças, das enfermidades, como eu disse antes, por que ainda as pessoas adoecem? A resposta é: porque o nosso corpo não é o quê? Glorificado. Há enfermidades também que é por consequência do pecado. E lá na ceia ele fala sobre isso, quando ele diz bem assim: porque vocês não discernem o corpo de Cristo, e por isso que há entre vós muitos doentes e fracos, e outros que já morreram prematuramente. Não diz prematuramente, mas diz que por isso já morreram, mostra que essa morte foi prematura. Ou seja, a pessoa pode ficar doente por essas questões. Eu não estou dizendo que todo mundo que está doente é por causa de quê? De pecado. Porque de repente, depois vamos falar para Radassa: Radassinha, você andou aí, né? E o pastor Kermo com esse negócio, né? Não. Mas o pecado abre brecha. Então, as pessoas adoecem porque pecam, adoecem por infringir princípios o quê? Naturais, adoecem porque o corpo ainda não é glorificado, e às vezes a pessoa carrega uma questão genética e não procura exercer fé para combater esse fator genético que a ciência chama de uma questão genética, e nós chamamos na Bíblia de uma maldição hereditária, porque é aquilo que herdamos geneticamente dos nossos ancestrais. Mas pastor, quer dizer que se o meu avô, minha avó teve uma diabetes e eu também tenho, quer dizer que isso é uma maldição? Então você chama de bênção, então chame de bênção. Eu tenho uma bênção de uma diabetes, glória a Deus. É assim que você vai dizer? Não. Então você não vai dizer: a minha família do meu pai, a maioria das minhas tias, dos meus tios, e meu pai inclusive, morreu com 60 anos, problema de infarto. A minha irmã morreu com 44, infartou em 2014, 44 anos. Todos da minha família, por parte de pai, carregam essa bênção, de morrer com infarto e morrer novo. Não é uma bênção. Então há essa questão hereditária, genética na minha família. Agora, o que eu faço? Eu aceito. Minha filha, você é perto dos 60, viu? Não, eu me cuido. Atividade física, correndo, alimentação, combatendo em fé, não aceitando. Amém? Às vezes vem situações. Essa semana eu quase desmaiei.
Semana eu subi em casa depois da academia e fui para a sala e só não vi os anjos assim na sala. Mas a luzinha ficaram apagando, aquele mal-estar, a pressão baixou, aquele mal-estar, e Felipe orou. Depois eu fui para o quarto, deitei um pouco e repreendi. Passei a tarde sonolenta, acho que eu fui dormir, eram umas 7h30, 8 horas, aquela sonolência, a pressão muito baixa, e isso perdurou por uns 3 dias, com a pressão baixa, aquele mal-estar. Mas eu não fiquei assim, pai, está chegando a minha hora, viu? Não, jamais. Jamais. Mas o corpo não é glorificado. Não aceito questão genética, maldição nenhuma. Amém? Diga, eu não aceito maldição hereditária na minha vida. Não, mas rapaz, você tem que entender que o seu avô foi, sua bisavó, seus tios, todo mundo foi. Eu não, comigo não. Comigo não, em nome de Jesus não. Amém? Nenhuma maldição. Se todos foram feios na sua família, Jesus agora entrou, irmãos. Tu vai continuar feio, isso aí ele não faz não também. Mas o brilho dele transforma, amém? Diga, o brilho de Jesus me transforma. É uma questão de fé. Quantos creem? Diga, eu creio. Vocês perguntam, estou acabando. Se somos ricos, por que não vivemos em prosperidade? Quem já pensou assim? Se Cristo já levou a pobreza, a miséria, se Ele já se fez pobre para que eu pudesse ser rico, por que eu não vivo em prosperidade? Por quê? Entendam uma coisa, escassez de recursos não significa pobreza. Você pode não ter nada e ainda continuar dizendo, eu sou próspero. Amém? Escassez de recursos não significa que você é pobre. Não. Quem é pobre? Diga, pobre é o diabo. Diga, pobre é a pessoa sem Deus. Agora, Jesus nos assegurou a prosperidade, mas a prosperidade não se manifesta automaticamente. Nós temos que praticar os princípios, e os princípios de fé e da palavra, como eu falei na palavra dízimos e ofertas, o princípio da fidelidade nos dízimos e da oferta. Se não praticar esses princípios, não tem como você viver na plenitude, a altura da prosperidade que Deus tem para você. É por isso que mesmo Jesus sendo nosso substituto, levando a pobreza, ainda tem muitas pessoas dentro da igreja que tem que aprender a palavra. Por isso que em Isaías 61, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os enfermos, Ele me ungiu para libertar os cativos, e disse bem assim, e para ensinar o reino de Deus aos pobres. Ele não disse bem assim, e para fazer campanha para ajudar os pobres, e para fazer instituição para ajudar os pobres, não que seja errado, é um alívio, mas ele disse bem assim, eu fui ungido para ensinar o reino de Deus aos pobres, porque é aprendendo os princípios do reino e praticando que a pessoa sai da pobreza. Só então sai da pobreza. Diga comigo, eu creio. Por último, se Jesus então foi ao inferno por nós, por que as pessoas ainda vão para lá? Por que ainda vão para lá? Por quê? Porque não aceitam Ele.
ou aceitam, mas depois que aceitam, não vivem em conformidade com a palavra. E por não viverem em conformidade com a palavra, acabam depois naufragando na fé. Os irmãos entendem agora a substituição? Entendem qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar agora? Efésios 2,6 diz que Deus nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Diga, essa é a minha posição. Diga, Jesus desceu para que eu pudesse subir. E essa é a nossa posição agora. Estamos assentados com Ele. Amém? Então veja-se nessa condição, a altura da substituição. E vocês, adolescentes, jovens, peguem essa palavra para mudar o destino e o futuro de vocês. Porque se eu tivesse aprendido isso tão cedo como vocês estão aprendendo, a minha vida hoje já estaria em outro patamar. Façam valer essa palavra que vocês têm recebido nesse altar, semana após semana. Trace a sua vida para viver à altura do que Jesus fez por você. Nada, nem ninguém será capaz de deter o seu futuro glorioso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Foi abençoado.